Olá, eu sou Lúcio Souza, sou médico e eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Você se considera uma pessoa medrosa? Mas antes de a gente viajar nesse tema, em que eu falei bastante sobre isso numa live ontem, e eu resolvi dividir esse tema em alguns vídeos, eu peço a você que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, de forma que a gente possa aproveitar esse autoconhecimento prático e você possa utilizar ele em sua vida da melhor forma possível. No dia 11 de setembro de 2001, eu estava trabalhando num plano de saúde chamado Coelba. Era de manhã, eu estava lá atendendo como médico auditor e a televisão que ficava ligada na recepção de repente mostra o impacto de um avião num prédio nos Estados Unidos. Aquilo mudou totalmente o mundo. O mundo se transformou depois daquele marco. Minutos depois a gente ficou estarrecido, achando até que aquilo poderia ser cenas de algum filme de Hollywood que ainda iria passar, um trailer, mas era verdade, infelizmente. Um outro avião penetrou no prédio como se fosse uma faca que sumia naquele conteúdo. Ele sumiu totalmente dentro do prédio. O resto você já sabe o que aconteceu. O interessante é que semanas antes desse fato, eu tinha tido um sonho um tanto quanto borrado, não foi um sonho claro, nítido, mas a impressão que eu tive quando eu acordei de manhã é que uma torre caía e aquilo ia mudar o mundo. Era a única impressão que via na minha mente sobre esse sonho. Não era nada muito claro. E acontece que depois desse evento, a humanidade ficou mais medrosa, com medo do terrorismo. Existe muita história envolvendo tudo isso, que eu não vou falar sobre isso, porque o nosso tema aqui é sobre medo. E eu queria justamente ilustrar como nós somos estimulados a nos emocionar e nos sentimos às vezes paralisados pelo medo. O que é o medo? O medo é uma emoção básica do ser humano que ele evolui para que a gente se proteja. O objetivo do medo é a autoproteção. Geralmente a gente, no momento de estresse, ou a gente paralisa para observar o perigo, ou a gente foge ou luta. Então, nesse estresse de luta ou fuga, a gente libera muitos hormônios na corrente sanguínea. A gente libera adrenalina, que justamente faz com que o sangue migre para os músculos, para o cérebro. A gente leva um pico de glicose no sangue para que a gente tenha energia para fugir ou para lutar. Só que a longo prazo, a ansiedade, o estresse, o medo, as preocupações, tudo isso faz com que a gente libere muito cortisol, muita adrenalina, noradrenalina no nosso sangue, e isso vai causando várias doenças, várias doenças. Pensando nisso, que eu como médico, homeopata, com prática ortomolecular, com expertise em programação neurolinguística e a terapia Theta Healing, eu resolvo trazer para você justamente esses vídeos sobre medo, de como a gente pode neutralizar o mau efeito do medo que a gente sente no nosso dia a dia. Nesse momento a gente está passando por essa questão dessa pandemia, né? E isso deixa as pessoas muito medrosas. Isso é extremamente natural. Mas a gente precisa dar a volta por cima disso, né? A gente precisa primeiro entender o que é o medo para que a gente possa fazer algo para superá-lo, para enfrentá-lo. Primeiro, nós podemos dividir didaticamente o medo em dois tipos. O medo que é real e aquele que é imaginário. O que é o medo real? Imagine que você está descendo uma escada e falta luz. Então, de repente, você aciona a lâmpada do estresse no seu corpo, libera essa adrenalina, esse cortisol,
E você sente um medo, tanto do escuro quanto o fato de você poder cair ou ficar ali perdido ou acontecer algum problema maior com você. Então esse é um medo real. O medo imaginário, ele tem muito a ver ou com o passado ou com o futuro. O passado, ele influencia a nossa vida com as nossas memórias, né? Aquilo que a gente lembra, isso às vezes leva gatilhos em nossa vida, e esses gatilhos ficam ativando nossos momentos de estresse, de medo, baseado nas nossas memórias. Imagina que a gente lembra das provas de matemática para aquelas pessoas que não dominam a matemática. Então a pessoa, só de lembrar disso, ela já sente um medo, porque sabia que quando ia para a prova ia ter uma dificuldade, porque o pensamento dela era um pensamento às vezes mais biológico, mais humano, mais comunicativo e menos para as ciências exatas. O medo imaginário, o medo irreal, ele é baseado justamente nessa projeção que a gente faz do passado e do futuro. O futuro é muito mais comum, nos causando ansiedade e medo. De que forma? Você imagina que amanhã você tem um compromisso, que você vai encontrar com alguém, que você tem que pagar um boleto, enfim, tanta coisa que o nosso futuro fica nos atraindo com o seu imã gigante do estresse, né? E isso faz com que a gente fique muito estressado, com um pensamento acelerado, com ansiedade e vivendo, projetando a nossa vida o tempo todo para o futuro, esquecendo o poder do agora. O que é o agora? O agora não é um intervalo entre um tempo e outro. É difícil definir o agora. A ciência quântica, a psicologia, as ciências exatas, elas tentam definir o agora, e a filosofia também, ela viaja muito disso, e a gente percebe o quê? Que a gente tem que pedir ajuda justamente ao pensamento mais filosófico para entender o que é o agora, que é justamente o momento presente. Então, quando nós focamos no que está acontecendo no presente, dando um poder da nossa mente, do nosso foco para o presente, sem ficar julgando muito, a gente realmente passa a viver o agora. E quando a gente se alimenta desse hábito de a gente viver o agora, fica mais fácil a gente reduzir um medo que nos aflige no nosso dia a dia, principalmente em relação à ansiedade, em relação ao futuro. Depois, em outro vídeo, eu vou discorrer mais sobre o poder do agora. Nos próximos vídeos, eu vou falar alguns detalhes sobre como a gente lidar com medo. E aqui embaixo, na descrição, você pode ver algum link que lhe leve a algum conteúdo que eu produzi sobre justamente ansiedade. Eu escrevi um e-book, O Coração Espiritual e a Ansiedade, para justamente auxiliar as pessoas a que elas aprendam a viver mais no agora e usem as leis universais ao seu favor para você neutralizar a ansiedade e viver com mais tranquilidade, com mais paz no coração, na mente, porque é isso que a gente precisa. No fundo, o que a gente precisa é de um conhecimento espiritual, quando eu digo espiritual, que mexe com o nosso comportamento, com o nosso mindset, com as nossas crenças. E isso é uma energia superior que nos liberte das prisões que nós criamos com os nossos maus hábitos. Então, se você estiver atento, você vai atrás justamente daquilo que pode lhe libertar. A verdade liberta, o conhecimento espiritual das leis universais lhe liberta. Então, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva. Bem que você pode.